Olá, moçada, meus cumprimentos aí a você que está nos assistindo. E hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa conversa sobre o novo Simples, que entra em vigor agora em 2018. Todos vocês sabem, lembram, que o Simples ele é regrado pela Lei Complementar 123, lá de 2006, por resoluções do Conselho Gestor do Simples Nacional. E lá em 2016 foi editada uma Lei Complementar 155, alterando agora para 2018 a forma e a fórmula de cálculo do Simples Nacional nas suas mais diversas atividades. Ela se tornou um pouco mais trabalhosa, um pouco mais complexa, mas de qualquer maneira ainda a denominação Simples Nacional permanece em vigor, embora não seja mais tão simples assim. Hoje nós vamos tratar do cálculo do Simples para o comércio e para as indústrias. Vamos nos aprofundar um pouco mais e nas próximas palestras nós vamos tratar dos outros anexos, dos outros ramos de atividade, até para que esse vídeo, para que essa palestra não fique muito extenso e não canse vocês. Então vamos começar aqui o nosso papo em relação ao cálculo do anexo para o comércio e para as indústrias. Então todos sabem, todos têm conhecimento de que até 2017 nós tínhamos 6 anexos, onde o anexo 1 se referia à atividade do comércio, o anexo 2 se referia à atividade industrial. Esses anexos possuíam 20 faixas de faturamento, de receita bruta mensal, de receita bruta anual, e você, à medida que você ia auferindo a sua receita, você se enquadrava dentro de uma daquelas faixas e ao final simplesmente aplicava aquela alíquota que você tinha na somatória do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, COFINS, do PIS, do PASEP, da contribuição previdenciária patronal e do ICMS. No caso do anexo 1 para o comércio, você tinha na faixa mais alta, que ia até 3.600.000, um total de 11,61% de alíquota total, repartido nos 5 tributos, né? Imposto de renda, contribuição, COFINS, PIS, PASEP, contribuição previdenciária e ICMS. Você tinha lá um percentual que cabia a cada um desses tributos. Quem está acompanhando aqui o nosso slide vê na última faixa, do total de 11,61, você tinha 0,54% para o imposto de renda, 0,54% para a contribuição social, 1,6% para a COFINS, 0,38 para o PIS/PASEP, ou 38 centésimos, 4,60 para a contribuição previdenciária e 3,95 para o ICMS. Então essa era a forma antiga de se calcular o Simples antigo. Agora, o novo, a partir de 2018, alterou um pouquinho. Então, de todas essas faixas que você tinha de faturamento, agora você tem uma outra maneira de se calcular apenas com 6 faixas. Então, antes de você se jogar a calcular quanto você vai recolher do Simples Nacional, agora com essa nova modalidade é necessário que você, antes de qualquer coisa, você busque qual que é a sua alíquota efetiva. É evidente que essa mudança de cálculo, essa maneira mais rebuscada de se calcular essa alíquota efetiva, segundo os especialistas e os autores dessa nova fórmula, veio no sentido de dar mais equidade aos diversos contribuintes de uma maneira geral. Embora haja um pequeno aumento na arrecadação, um pequeno aumento no recolhimento, um pequeno aumento da exação por faixa.
todas as simulações que nós fizemos, a gente conseguiu encontrar um pequeno aumento, ainda que de pequeno valor, mas de qualquer forma um pequeno aumento. Então, enquanto antigamente você tinha diversas faixas, 20 faixas, agora você só tem 6 faixas. Uma vai até 180 mil de receita bruta nos últimos 12 meses, que é a primeira faixa, e você vai passando. Segunda faixa de 180 mil a 360, a terceira, a quarta, a quinta, até a sexta faixa, que vai de 3 milhões e 600 a 4 milhões e 800 de receita bruta anual. Não esquecendo que para o ICMS, a sexta faixa não tem nenhuma finalidade. Haja vista que esse simples agora para 2018, para efeitos de ICMS, o teto é 3 milhões e 600. Então, todas aquelas empresas que obtiverem, oferirem receita bruta superior a 3 milhões e 600 no ano agora de 2018, automaticamente estará excluído do ICMS. Por quê? Todos os estados, exceto 2, não fazem parte, utilizam como teto 3 milhões e 600. Portanto, essa última faixa, 4 milhões e 800, ele vale apenas para os tributos federais, apenas para efeitos do imposto de renda, da contribuição previdenciária, do PIS/COFINS e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a primeira coisa que você tem que buscar é enquadrar o seu faturamento dos 12 meses dentro dessa receita bruta. Feito isso, você vai buscar o que nós chamamos de alíquota efetiva. Para isso, a lei complementar trouxe uma formulazinha, que eu vou mostrar para vocês aqui qual que é essa fórmula para se encontrar a alíquota efetiva. Então eu trouxe aqui um exemplo, mas antes do exemplo eu vou mostrar na teoria qual que é essa fórmula. Então nós temos que a fórmula para encontrar a alíquota efetiva é a receita bruta dos 12 meses que multiplica a alíquota do anexo 1, que é aquela alíquota que nós vimos lá, que varia de 4, no caso do comércio, varia de, deixa eu pegar aqui o anexo para que a gente não se perca. No caso do comércio, varia de 4% até 19%, anexo 1. No caso da indústria, vamos aproveitar aqui, ela vai de 4,5%, tá certo? A alíquota efetiva, a alíquota das faixas vai de 4,50%, o anexo 2, até 30%, que é o caso da sexta faixa, correto? Então, de posse desse anexo 1, aí nós vamos procurar a alíquota efetiva, onde a gente encontra através dessa fórmula. Então você tem a receita bruta dos 12 meses, vezes a alíquota, menos aquele percentual de desconto que você tem no anexo, que no caso do comércio é 1% de anexo, de desconto, e no caso da indústria é outro percentual de desconto. Voltando aqui para aquela tabela, nós temos aqui o percentual de desconto. Para o anexo 1, na primeira faixa você não tem nada a deduzir, nenhum valor a deduzir, nenhum valor de desconto. Na segunda faixa nós temos 5.940, na terceira faixa 13.860, na quarta 22.500, na quinta faixa 87.300 e na sexta faixa 378 mil. Em seguida vocês vão ver por que da quinta faixa para a sexta esse percentual de desconto sobe
muito, ele sobe consideravelmente, inclusive a alíquota sobe de 14 para 19. Isso tem uma razão de ser. Em seguida nós vamos debater um pouquinho esse assunto. Então, feito isso, nós vamos num exemplo que eu trouxe para vocês. Imagine uma empresa que tem receita bruta total nos 12 meses de 2.360.000. Então nós vamos aplicar a fórmula. Então nós temos 2.360.000 vezes 14,30%, que é a alíquota no caso do comércio do anexo 1. No caso da indústria, você verá que é 14,7%. Eu vou utilizar apenas o exemplo do comércio, mas se você está calculando o simples de uma indústria, você vai ver que basta você substituir o 14,3% para o 14,70% e diminuir a parcela de desconto, que no caso do comércio é 87.300 e no caso da indústria é 85.500. Como nós estamos calculando para o comércio, menos 85.300. E dentro daquela fórmula nós vamos dividir pela tua receita bruta total, que no caso 2.360.000. 2.360.000, nós vamos encontrar a alíquota efetiva. Fazendo o cálculo, nós temos que esse valor entre parênteses, ele representa 337.480, o cálculo vai dar isso, menos 87.300 divididos por 2.360.000, você vai encontrar 10,6% de alíquota efetiva. Se a sua receita bruta mensal é 200.000, você vai aplicar 10,6% e vai calcular o Simples Nacional, R$ 21.200 a ser recolhido naquele mês, se o seu cálculo for simples e se não houver nenhum incidente crítico no meio desse seu cálculo para um determinado mês. Isso é, se a sua empresa for tranquila, for normal, se ela não tiver nenhum incidente no meio. Aí você está perguntando, bom, mas que tipo de incidente a minha empresa pode ter para que o cálculo não ocorra, para que ele não se efetive dessa forma? Onde eu encontro a alíquota efetiva, eu encontro a alíquota que realmente eu vou aplicar sobre a minha receita e aplicar sobre a receita e recolher. O que pode ocorrer no meio desse caminho? Pois é, moçada, aí é onde a onça começa a beber água e é onde a gente vê os maiores problemas na hora de você calcular o Simples Nacional. Tanto no caso do comércio como no caso das indústrias. Por que começam... por que ocorrem incidentes críticos? Porque os estados, principalmente, e o próprio governo federal, a própria Receita Federal, no meio desse caminho todo, no intuito efetivo, verdadeiro de aumentar a arrecadação, ela criou determinadas situações diferentes para o PIS e a COFINS e para o ICMS no caso dos estados. Então, o que ocorreu no meio dessa história toda? A Receita Federal, a União, ela criou aquela famigerada alíquota zero para o PIS e a COFINS, o famigerada tributação concentrada, aquele famigerado PIS/COFINS monofásico. O que eles fizeram? Eles pegaram determinados produtos e de certa forma tentaram fazer uma espécie de substituição tributária com o PIS/COFINS e cobrar o PIS/COFINS na origem, na hora em que o produto está sendo fabricado ou na hora que ele está sendo vendido no mercado atacadista, dependendo da situação. Então, o que acontece? Determinados produtos, determinadas situações, o comércio e até a indústria, dependendo, aí tem que se analisar caso a caso, mas principalmente o comércio, quando ele vai revender determinadas mercadorias, ele não
está obrigado a recolher o PIS e a COFINS, porque ele já recolheu via preço quando ele adquiriu do seu fornecedor. Existem aí alguns exemplos muito interessantes: medicamentos, bebidas, cigarros, pneus. Não cabe nós aqui trabalhar esse assunto, porque é muito extenso e essa palestra, esse vídeo ficaria muito longo. Eu só estou dando alguns exemplos. Mas você fatalmente, buscando a legislação, você vai descobrir quais são esses produtos monofásicos. Ora, esses produtos em que o comerciante ou industrial pagou o PIS e o COFINS antecipadamente através de uma alíquota concentrada, quando ele vai revender esse produto, evidentemente que ele não pode recolher, ele não pode sofrer novamente a incidência desse PIS e COFINS. Se isso ocorrer, estaria havendo uma cobrança em duplicidade. A primeira via preço, quando ele adquiriu o produto, e a segunda quando ele estaria promovendo uma nova comercialização. O caso típico é o caso das bebidas, por exemplo. Então você tem um estabelecimento, as conveniências, por exemplo. A conveniência, ela compra a bebida, ela já paga o PIS e COFINS dessa bebida de forma concentrada. Isso já vem cobrado no preço de aquisição. Quando ela vende, ela não pode sofrer essa incidência novamente. Então, o que tem que ocorrer? Na hora de se calcular o Simples Nacional, você tem que segregar essa receita para o cálculo final, exatamente para que você não efetue o pagamento em duplicidade. Esse mesmo raciocínio você traz para o ICMS. Os estados, na ânsia de aumentar a arrecadação e de burlar o Simples Nacional, o que eles criaram? Eles criaram uma maneira de cobrar o ICMS de muitos produtos por substituição tributária antecipadamente. E muitos estados também criaram uma maneira de cobrar o ICMS antecipadamente pela entrada das mercadorias, notadamente aqueles estados poucos fabricantes, poucos produtores. Então, quando o produto é adquirido, ele já cobra o ICMS antecipadamente, ainda que não seja por substituição tributária, mas eles cobram antecipadamente, com encerramento da fase de tributação. Então, nós temos, no caso do ICMS, uma cobrança antecipada desse imposto, ou por substituição, ou por uma cobrança antecipada com encerramento da fase de tributação. Quando esta empresa do Simples vai revender esse produto, evidente que ela não deve recolher novamente, ela não deve pagar novamente esse ICMS. Então, quando você vai fazer o cálculo, o que você tem que fazer? Você tem que segregar, você tem que separar essa receita para fazer o cálculo do Simples Nacional. Antigamente era fácil, você simplesmente ia lá, diminuía e aplicava aquela alíquota, porque o anexo já trazia a alíquota efetiva. E agora isso não acontece mais. Agora eles criaram uma nova tabela para cada um desses anexos com a repartição dos impostos. Então, para você saber qual que é a sua alíquota efetiva quando ocorrem esses incidentes críticos, você tem mais um trabalho a realizar, qual seja, proporcionalizar, verificar qual é a participação de cada um desses faturamentos dentro daqueles tributos. Então, eu trouxe para vocês aqui uma maneira que eu entendo a mais racional para se calcular isso. Há outras, evidentemente, a matemática comporta diversos caminhos para se chegar a um resultado. Eu entendo que esse é o mais fácil, que esse é o mais simples, e eu vou tentar explicar para vocês aqui agora. Então, eu trouxe aqui um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então, imagina esse mesmo caso
em que a receita bruta total mensal é R$200 mil. Donde 120 mil são mercadorias que têm o ICMS recolhido antecipadamente por substituição tributária. Isto é, encerrou-se a fase da tributação por conta do ICMS. Então, você não vai pagar novamente o ICMS no Simples Nacional. Esse mesmo raciocínio serve para o PIS e para a COFINS. Eu não trouxe aqui para não ficar muito extenso essa conversa, esse vídeo. Então, eu só trouxe o exemplo do ICMS, mas o raciocínio é o mesmo. Então, como é que eu faço para me descobrir como eu vou relativizar essa incidência, esse pagamento? Primeiro, eu tenho que proporcionalizar dentro da divisão dos impostos. Então, eu sei, dentro do anexo, que o imposto de renda representa 5,5 percentuais do total da carga do Simples Nacional, que a contribuição social representa 3,50, que a COFINS representa 12,74, o PIS/PASEP 2,76, a contribuição previdenciária patronal 42% e o ICMS 33,5%. O que eu faço? Eu aplico esses percentuais sobre a minha alíquota efetiva, que no caso deste exemplo específico é 10,6%. Eu aplicando 5,5% sobre 10,6%, que é a alíquota efetiva, eu vou descobrir que a alíquota efetiva do meu imposto de renda é 0,58. Aqui no caso está aproximada, o correto seria você fazer com três casas decimais depois da vírgula, mas aqui está aproximado. Então, 5,5% do 10,6% daria 0,58%. O mesmo raciocínio, 3,5% de 10,6% dá 0,37%, 12,74% do 10,6% dá 1,35%, 2,76% do 10,6% dá 0,29%, 42% do 10,6% dá 4,45% e 33,5% do 10,6% dá 3,55%. Então, aí o que eu faço? Como eu tenho 120 mil de mercadoria monofásica, eu vou aplicar 0,58 sobre os 120 mil, eu vou ter 699. 0,37 eu vou ter 445, 1,35 eu vou ter 1.620, 0,29 eu vou ter 348, 4,45 eu vou ter 5.342 e o ICMS eu não vou ter nada. Por que eu não tenho nada? Porque o 120 mil é monofásico, então eu não vou aplicar, tá certo? Aí sobre os 80 mil eu vou aplicar o 3,55. Aí eu vou somar e vou obter o total do meu Simples Nacional a ser recolhido no final do mês. Então, esta é a maneira que eu encontrei para eu fazer a segregação da minha receita e descobrir quanto efetivamente eu vou recolher. É evidente que aquele aplicativo da Receita Federal vai fazer esse cálculo automático para você. Mas o que acontece? Ainda que ele faça esse cálculo automático, quando você fazer a configuração certinha lá na hora de calcular o teu Simples, é necessário que você conheça da onde surgiu aquele cálculo, para que você possa fazer a consistência e você possa conferir. Da mesma maneira, você vai fazer para o PIS e COFINS. Imaginemos que esse 120 mil seja de mercadoria monofásica. Naturalmente, você não iria calcular a COFINS e o PIS desse produto. Por quê? Porque se ele é monofásico, não vai incidir nem a COFINS e nem o PIS. E aí você teria um valor diminuído do PIS e da COFINS a ser recolhido. Então, não é um cálculo difícil,
não é um cálculo, ele é simplesmente trabalhoso e você precisa entender a lógica da coisa. É claro que há outras maneiras de você chegar nesse resultado, mas essa é a maneira mais simples que eu encontrei e eu acredito que isso vai tornar a vida de vocês bem mais simples. Na próxima palestra, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os outros 3 anexos, que é o anexo 3, o 4 e o 5, já que para 2018 a prestação de serviço se resumiu a apenas 3 anexos. Por hoje era só, eu agradeço a atenção de vocês e na próxima semana nós voltaremos para falar do cálculo do simples na prestação de serviço. Muito obrigado a todos.